Fala aí, galera. Hoje eu vou comentar sobre como seria se Ben 10 virasse uma série em streaming. Antes de começar, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Bora lá? Hoje em dia, estamos vivenciando a era dos streamings, com diversas séries sendo produzidas em várias plataformas, tais como a Netflix e a Amazon Prime. Muitas dessas plataformas, ao adquirirem os direitos para produzir uma série de uma franquia já existente, acabam se inspirando em ideias do desenho ou de livros. Temos o exemplo de Avatar, o último mestre do ar, cuja primeira temporada é inspirada na primeira temporada do desenho original. Um segundo exemplo, mas que não se inspirou em um desenho, e sim em livros, é a série de Percy Jackson. Também temos a série de One Piece, que é inspirada no mangá, e assim vai. Nem sempre as séries acabam seguindo a ordem cronológica da fonte original, até porque a produção de uma série sofre muitas adaptações para encaixar em um roteiro e também em um espaço muito curto de tela. Por exemplo, as séries da Netflix e da Amazon possuem entre 8 a 13 episódios cada, diferentemente da obra original, que possui entre 20 a 30 episódios em cada temporada. Certo? Mas como seria se uma dessas plataformas de streaming adquirisse os direitos para produzir uma série de Ben 10? Será que faria sucesso? Será que teria bastante telespectadores para assistir? A resposta para isso é sim, desde que o estúdio e os investidores respeitassem ao máximo a essência da obra original do desenho de Ben 10, capturando a personalidade dos personagens e o desenrolar da história. Você já observou que todas as séries adaptadas são de obras lançadas há mais de 10 ou 15 anos. Ou seja, por mais que Ben 10 tenha sido um desenho que foi ao ar em 2005, seguido por Força Alienígena em 2009, isso não seria problema algum caso uma série adaptada fosse lançada em meados de 2025, 2026 ou 2027. Creio eu que uma série adaptada de Ben 10, Força Alienígena, faria um enorme sucesso. Ainda mais se seguissem a pegada sombria e investigativa da primeira temporada. E sim, daria para pegar todos os episódios da temporada e encaixá-los em 8 episódios de 1 hora de duração cada. A primeira temporada de Ben 10, Força Alienígena, é focada em 3 elementos principais: a investigação sobre os soberanos e os DN Aliens, a conexão desses elementos com o desaparecimento do Vomax e o Ben lidando com o Omnitrix recalibrado. Apenas esses 3 elementos já contribuiriam significativamente. No entanto, ainda faltariam a seleção dos atores para os papéis e os efeitos especiais para a série. Hoje em dia, a questão da idade dos atores para interpretar personagens mais jovens já está sendo resolvida, diferentemente de alguns anos atrás, quando colocavam atores de 30 anos para fazerem adolescentes de 16 anos. Porém, mesmo que escolhessem atores jovens que coincidissem com a idade original dos personagens de Ben 10, ainda assim teriam que lidar com a essência dos personagens, ou seja, a personalidade de cada um. Por exemplo, o Kevin é um cara durão que quer resolver tudo na porrada, mas conforme o desenho prossegue, conseguimos ver a evolução do Kevin de contrabandista de tecnologia alienígena para encanador e também namorado da Gwen. Daí temos o Ben, que é um personagem brincalhão, mas no desenho de Força Alienígena se apresenta mais maduro, em busca do Vomax. Temos a Gwen, que é a sabichona do grupo e a menos brincalhona. E por fim, o Vomax, que, na minha opinião, deveria ter o papel de detetive. Saber lutar, ser bastante inteligente e casca grossa, que é o que realmente acontece nos episódios em que ele aparece em Ben 10, Força Alienígena. Diferente do Vomax magrelo que não fazia nada no filme A Corrida contra o Tempo, e da versão cabeluda e de camiseta azul no filme Invasão Alienígena. Pronto, já temos o arco da história e os atores. Agora, o último item importante para uma série adaptada de Ben 10 fazer sucesso seriam os alienígenas e o seu tempo de tela. Nos 2 filmes live action de Ben 10, quase não vimos os alienígenas em ação. Na verdade, quase não tivemos alienígenas nos 2 filmes. Em Corrida contra o Tempo, tivemos somente o Chama, Massa Cinzenta, Diamante e o Besta, cada um aparecendo por menos de 2 minutos, fazendo acrobacias ou vandalizando uma lanchonete. No filme Ben 10, Invasão Alienígena, tivemos somente o Friagem,
um enormossauro que perdeu a voz, e acabou por aí. Nem adianta acrescentar o Nanomech, pois foi um alienígena criado no filme que ainda nem existia no desenho original. No final das contas, todo mundo queria ver os alienígenas e nos entregaram apenas cenas de motos e chips de celulares daqueles dos anos 2000, sem contar que o Omnitrix quase não é mostrado, seja quando o Ben não está utilizando o relógio ou quando de fato está utilizando-o, diferentemente de Corrida contra o Tempo, onde ainda conseguimos ver como era o design do relógio. Mas aí você me responde, mas era falta de orçamento. E eu concordo com você. Porém, hoje em dia, o orçamento está muito alto, principalmente para séries adaptadas para ser a Netflix, Amazon Prime e diversas outras plataformas. São milhões e milhões agora investidos em séries de todo tipo. Ou seja, Ben 10. Força Alienígena faria sucesso e chamaria a atenção tanto do público antigo quanto do público mais jovem. Uma segunda ideia que também poderiam utilizar seria de cada temporada da série de Ben 10 ser uma adaptação de cada franquia, por exemplo. A primeira temporada poderia ser uma temporada do desenho clássico, já a segunda temporada, uma história de força alienígena, e a terceira de supremacia alienígena. E sim, poderia funcionar, até porque já vimos isso em A Casa do Dragão, e ainda veremos esse salto temporal em Stranger Things, quando a nova temporada irá ao ar. Bom, era isso que eu queria comentar. E se chegou até aqui é porque curtiu o conteúdo. Obrigado e até a próxima!